Olá, bem-vindo ao programa A Grande Esperança para a Família. Hoje vamos falar sobre comunicação. Comunicação é a base de tudo, sabia? Sabia que não é o jeito, não é o que você fala, mas é o jeito, como você fala, o que você está dizendo é que faz a diferença? Certa feita li uma frase interessante. Não é o que você diz para mim, é como você diz que me faz ficar triste ou feliz. Comunicação. Como você anda se comunicando? Com o seu cônjuge em especial, com seus filhos. Olha só, há uma informação interessante. Dizem que homens e mulheres têm quantidade de palavras para falar ao longo do dia. As mulheres têm 20.000 palavras, os homens cerca de 12.000. Já entendeu aí a diferença? Mulheres têm mais palavras para falar, para conversar. Homens, menos palavras. Só que ao longo do dia, os dois gastam essas palavras. As mulheres, cerca de 10.000 ao longo do dia, os homens também. Quando os dois se encontram em casa à noite, se forem um casal, por exemplo, precisam conversar e aí começam os problemas. É muito comum a gente ouvir as mulheres se queixando, meu marido não conversa comigo, meu esposo não fala comigo. Querida esposa, nos compreenda. Não é que a gente não queira falar contigo, é que faltam palavras. Lembre-se, nós gastamos ao longo do dia quase todas elas. Por isso, um homem fica desesperado quando ouve a seguinte pergunta: o que você está pensando? Quando ele ouve isso, meu Deus, o que vou dizer a ela? Me faltam palavras. Ah, sim, essas diferenças, elas são visíveis, elas são claras. É preciso compreender isso. A comunicação, muitas vezes, ela tem que ser de mão dupla. Eu falo, tenho que ter alguém para ouvir. Alguém ouviu, precisa responder para mim. O que você anda falando? O que você anda comunicando? É um paradoxo dos nossos dias. Você reparou que ao seu lado, existem muitos meios de comunicação? Tem várias maneiras da gente falar as coisas, tem vários meios da gente comunicar as coisas. Televisão, rádio, internet, o telefone, o celular. Tantos meios e as pessoas ainda têm problemas, têm dificuldades para se comunicar. Como melhorar a nossa comunicação? Bem, em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, a Bíblia Sagrada, sempre ela, o manual maravilhoso para a nossa vida, traz-nos algumas instruções. Como eu disse, Eclesiastes 3, verso 1, o sábio Salomão diz o seguinte, vamos ler juntos? Há tempo e propósito para tudo o que se faz debaixo do céu. Eu quero me ater aqui a essas duas palavras. As palavras aqui é tempo e propósito. Vamos então aprender? Vamos estabelecer um tempo para conversar. Mas tenha propósito nessa conversa. Aqui começa algumas lições para melhorarmos nossa comunicação. Na verdade, o propósito vem antes do tempo. O que significa propósito? Resolução, decisão, intenção. Analise as suas intenções antes. Por exemplo, por que eu vou dizer isso? E se eu falar, que consequências haverá? E se houver consequências, eu estou disposto ou disposta a enfrentar? Tudo deve acontecer na hora apropriada. Se você não estiver bem naquele dia, nunca será um bom dia para discutir a relação. Se a pessoa que precisa receber a comunicação não está preparada para ouvir, nunca será bem-vindo o que você irá dizer. Se naquele dia era o dia de chorar, não será o riso bem comunicado. Se era o tempo de espalhar, jamais você deveria ter juntado. Se era para juntar, infeliz decisão a sua de espalhar. Um texto bíblico nos ajuda nesse sentido. É Provérbios, capítulo 15 e o verso 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Sabe o que diz lá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Siga outra sugestão. Em Tiago, capítulo 1, verso 19, o apóstolo diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio também para se irar. Falar menos, ouvir mais. A forma como se fala é tão importante quanto o que se diz. Não é o que você me diz, tanto o que me magoa, é como você diz o que você me diz.
O outro texto, Provérbios 25, verso 11, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Vamos melhorar a comunicação em nosso lar, em nossa família, em nosso casamento. E aqui então vai algumas dicas para você. Concentre-se no objetivo, ou seja, qual é o assunto que você vai tratar com ele ou com ela. Não fuja deste assunto. Dica número 2, jamais agredir. Não use palavras que você depois irá se arrepender. Não expresse pensamentos que na verdade você não acredita, ou seja, não agrida. Outra dica, expresse emoções. Diga, eu estou sentindo isso neste momento, eu estou triste, eu estou feliz, ou estou magoada ou magoado. Uma outra dica, aceite o presente e esqueça o passado. Eu costumo dizer que alguns casais, quando estão discutindo, são como zumbis. Ficam remoendo o passado, algo que já morreu, algo que já deveria ter passado, como a palavra diz, e ele fica ressuscitando aquilo. Como, por exemplo, expressões, lembre-se de há 10 anos atrás. Esqueça o passado, viva o presente. Outra dica, converse sobre valores, crenças e aspirações, todos os dias, no que você acredita. No que você acredita, eu também quero acreditar. Uma outra dica é cooperação. Você é pai, coopere com a mãe dos seus filhos. Você é esposa, coopere com o seu marido. Você é filho, coopere com os seus pais. Apreciação. As pessoas gostam de saber o que pensam a respeito dela. Diga para os outros o que é o seu marido, o que ele representa para você. Diga para os outros o que representa a sua esposa para você, os seus filhos. A apreciação. Agora, vale aqui uma dica dentro da dica. Se você não tiver nada de bom para falar dele ou dela, cale-se. É melhor não dizer nada. A outra dica é autoconfiança. Acredite em você. Deus fez você, Deus te criou, você é filho dele. Acredite no seu potencial. Cuidado, porque a baixa autoconfiança leva a baixa autoestima. Uma outra dica é ouça todos os lados. Eu costumo dizer que uma história tem 4 lados. Acho que você nunca ouviu essa expressão, né? 4 lados. Tem o lado de quem conta, tem o lado de quem ouve, tem a verdade, e tem o que você pensa sobre o que você acabou de ouvir. Então, ouça todos os lados. E a última dica é treine com você. Com você mesmo. Você tem um assunto para tratar com o seu cônjuge, com o seu parente, com o seu familiar? Vá no espelho e diga aquilo que você está com vontade de dizer. Diga para você, tente ouvir e você vai descobrir uma coisa interessante. Meu Deus, eu vou dizer isso? Não. Aí você vai mudar de ideia ou quem sabe melhorar as suas palavras. É muito bom quando a gente ouve aquilo que a gente quer falar. Pense um pouquinho. Há um pensamento, aliás, sobre isso. A escritora Ellen White escreveu algo maravilhoso. Olha o que ela diz. Devemos acostumar-nos a falar em tom agradável, usando linguagem pura e correta, com palavras amáveis e corteses, palavras suaves e bondosas. Essas palavras são para o espírito como o orvalho e a chuva branda. A Escritura diz de Cristo que havia em seus lábios uma graça tal, que ele sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E o Senhor nos manda, a vossa palavra seja sempre agradável, para que dê graça aos que a ouvem. Parábola de Jesus, página 336. Como vimos hoje, a comunicação é essencial para um bom relacionamento. O meu desejo é que, com a ajuda de Deus, coloquemos em prática uma boa comunicação em nosso lar, no trabalho, no nosso casamento. E que nos comuniquemos diariamente com esse Deus maravilhoso, comunicador por excelência. De que forma? Através da leitura da Bíblia, através da oração. Aliás, quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. Lembre-se que hoje nós falamos que comunicação é uma via de mão dupla. Você fala, alguém te ouve, alguém fala e você precisa ouvir. Olhe, coloque nas mãos do Senhor as suas dificuldades de comunicação. Ele vai te ajudar. Enquanto você ouve essa canção, essa melodia, pense, reflita, peça a Deus,
Senhor, ajude-me a comunicar melhor o teu amor às pessoas, os meus sentimentos para o meu cônjuge, para com a minha família. Espero que hoje você e eu tenhamos aprendido um pouco mais sobre como melhor nos comunicar com a nossa família, mas especialmente com o nosso Deus. Antes de orarmos, eu queria ler com você um texto da Bíblia. Está lá no livro de Eclesiastes, no último capítulo, o capítulo 12, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O meu desejo é que você comunique as boas obras, é que as suas palavras sejam boas palavras, que você fale o que sai do seu coração.
e o que sai do seu coração seja aquilo que agrade a Deus, aquilo que seja aprovado por Deus. A tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus familiares irão se agradar. E atenção, de tudo que se tem ouvido, é tudo que se tem falado. Deus irá tomar conta, Deus irá pedir conta. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, toma conta de nossos lábios, toma conta de nossos pensamentos. Faça com que a nossa língua profira palavras que agradem aos teus ouvidos e possa trazer alento aos corações que precisam de alento. Faça com que a nossa comunicação seja clara, precisa, com propósito e dentro do tempo que as pessoas e também nós precisamos ter. Obrigado, Senhor, porque tem se comunicado conosco todos os dias. Fala mais ao nosso coração, fala mais dentro da nossa casa, para que os nossos ouvidos possam ouvir mais a Tua voz. Perdoa, Senhor, a nossa falta de comunicação, a nossa falha de comunicação, e que todos os dias possamos falar melhor e mais contigo e com o nosso semelhante. Venhas abençoar as famílias que nos ouviram neste dia e que também puderam presenciar as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.